O movimento barroco no Brasil? Bom, o movimento barroco do Brasil ocorreu durante um estilo predominante no período colonial. E sua primeira aparição no país foi no século XVII, que vieram junto os missionários católicos, melhor dizendo, os jesuítas, que vieram ao Brasil a fim de catequizar e culturalizar os indígenas. E também no período colonial houve uma associação na igreja para ajuntamento da igreja e do Estado. Então os dois, ou seja, se uniram. E só que não tiveram recursos para eles nessa união, mas mesmo assim se uniram. E então uma pergunta para você, Rosso. O que ocorreu naquela época sobre a pintura? Vamos se dizer que na pintura, no tempo do barroco, ocorreu em todas as artes, só que na maior parte ela se destacou na parte relacionada à igreja, onde vinha auxiliar na catequese ou demonstrar a fé de seus fiéis. Grande parte das pinturas barrocas foram realizadas em têmpera, sobre óleo ou madeira, não sobre tela ou madeira. Algumas dessas obras que podem ser citadas estão em igrejas, como por exemplo em São Bento, no Rio de Janeiro, e outra na igreja de Teresos, na Cachoeira do Paraguaçu. O Brasil vai ter no ano de 1601. Foi durante esse tempo que Bento Teixeira escreveu a obra Prosopopeia. E vai se estender até o ano de 1768, quando Manuel da Costa publica algumas obras poéticas. No século XVII, o ser humano vive um ditado sobre dúvidas existenciais, divididos entre uma visão renascentista e, do outro lado, atormentado pela culpa religiosa. Porque o barroco, se você quiser um conceito bem definido, é difícil de ser compreendido. É a fusão de ideais dos tempos medievais e os valores renascentistas. O barroco aqui no Brasil tem como expoente duas principais figuras. Uma delas é Gregório Matos, nascido aqui mesmo no Brasil, no estado da Bahia, em Salvador. E o outro é muito importante para a literatura brasileira quanto para a portuguesa. É o português Padre Antônio Vieira. Algumas características do barroco são a instabilidade na arte. Barroco no Brasil. Vamos começar então. No Brasil colonial, a presença dos jesuítas teve grande importância no processo de disseminação do cristianismo católico no interior da colônia. Os jesuítas trouxeram da Europa a influência que marcaram o estilo barroco, chegando ao Brasil. A construção do traço barroco se lançava aos olhos de uma população mista formada por alfaiates, ambulantes e funcionários indígenas, escravos. De forma geral, as obras gerais e construções barrocas eram fabricadas a partir do uso de pedra de sabão, barro cozido, madeira policromada, dourada. Um grande artista na arte da escultura, podemos nos dizer que foi Antônio Francisco Lisboa. A arte da Contra-Reforma. A ideologia é formada pela Contra-Reforma. Em nenhuma época se produziu tamanha quantidade de igrejas, capelas, estátuas e monumentos para cemitérios. O conceptismo ocorreu principalmente na prosa e marcado pelo jogo de ideologias, conceitos seguindo um raciocínio lógico. Bom, eu vou falar um pouco das figuras de linguagem do barroco. Temos várias e uma das que eu vou citar é a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é a comparação implícita, com um exemplo que eu vou dar da comparação implícita. É um trecho escrito por Gregório Matos, que é: se és fogo, como queimas brandamente? Se és neve, como queimas como plofria? Também temos outras que são... Agora falarei da antítese. A antítese reflete a contradição do homem barroco em seu dualismo e revela o contraste que o escritor vê em quase tudo. Paradoxo. O que é o paradoxo? Paradoxo corresponde à união de duas ideias contrárias num só pensamento.
Agora eu falarei da hiperbole. A hiperbole traduz a ideia de grandiosidade. Prosopopeia. A prosopopeia é a personificação de seres inanimados para dinamizar a realidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre a literatura no período barroco. No período barroco, vários artistas se destacaram na literatura. Um que podemos é Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Viveu durante o ano 1730 e 1814. Nas artes plásticas manifestou muito tarde, no Brasil, pois se tornou viável apenas com o suporte dado a descoberta de ouros em Minas Gerais, que resultou na construção de igrejas de estilos barroco ao longo de todo o século XVIII. Um dos escritores também que a gente pode citar é Gregório de Matos. Ele foi um grande artista desse período. Viveu entre o ano de 1633 a 1695. Graças à sua poesia satírica, com termos de baixo calão e outras abertas à sociedade baiana, o poeta ganhou um apelido de Boca de Inferno. Além de abordar a sociedade do barroco europeu com a religiosidade, Gregório também se dedicou à lírica filosófica, explorando temas como Carpe Diem, que em tema livre, que é um tema latino, e em tradução livre fique Aproveite o Dia. Eu vou citar um exemplo de um dos poemas dele, que é Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza e imprime em toda sua flor pesada. Também tem outro grande escritor, que foi o Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Ele viveu entre 1730 a 1814. Toda sua obra está entre talha, projetos arqueométricos, relevo e estatuárias. Suas principais obras estão na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Toda sua trajetória está reconstituída principalmente através de suas obras. Padre Antônio Vieira, 1608 e 1697. Por onde passou, ficou conhecido por seus sermões, discursos orais destinados aos fiéis sobre temas religiosos, bíblicos e morais. Porém, Antônio Vieira não se limitou à pregação religiosa, colocando seus sermões a serviço de suas ideias políticas e ideológicas. Em Portugal, ganhou a antipatia da Inquisição ao defender o retorno dos judeus perseguidos pelo tribunal ao território português para driblar a crise econômica. No Brasil, combateu com radicalismo a escravização dos índios e foi perseguido pelos colonos. A escultura barroca é marcada por um intenso dramatismo, pela exuberância das formas, pelas expressões teatrais, pelo jogo de luz, sombra e movimento. As figuras que exibem dramatismo, faces expressivas e roupas esvoaçantes. Na Itália, destacou-se o trabalho de Bernini. Em Portugal, Antônio Ferreira e Machado de Castro foram os escultores de maior relevo. No Brasil, tornou-se célebre Aleijadinho. Boa tarde. Hoje faremos uma introdução sobre o movimento barroco, com a participação especial de Filipe Pajaú. Ele vai nos falar um pouco da arquitetura desse período e como essa arte vem mostrando seu crescimento no Brasil. Fala um pouco, professor. Assim, o barroco, assim, eu posso me considerar assim um leigo na questão de falar sobre o barroco, por causa que eu um pouco de história assim eu sei, mas na questão de barroco assim, pelo que eu me recordo, na época do século XVI, foi quando começou a surgir assim, os movimentos barrocos começaram a chegar no Brasil, na época assim, 1700, 1600, por exemplo, na literatura que eu me recorde, com Bento Teixeira, a obra Prosopopeia, foi quando deu um marco inicial na literatura barroca no Brasil. Mas a gente também tem um contato quase direto com a literatura barroca, é quando a gente vê o hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro, ele não vai prezar muito em passar a informação do hino para vocês. Ele vai passar mais a passar uma estrutura gramatical, uma estrutura semântica no hino, que a gente quase não percebe. Por exemplo, eu trouxe aqui um trecho que dizia assim, ó: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Margens plácidas. O que seria a palavra plácida? Plácida. Margens plácidas.
seria uma coisa calma, margens calmas, certo? De um povo heróico, o brado retumbante. Brado retumbante. O que seria um brado retumbante? Brado retumbante seria como se fosse um grito. Um grito é alto para que todo mundo pudesse ouvir. Ou seja, para nós leigos, a gente poderia não saber, por exemplo, o que significavam essas palavras. Mas para o barroco, a imponência da literatura era o que era mais visado na escrita da literatura. Uma outra, que era na arquitetura. Na arquitetura, a gente consegue perceber na arquitetura barroca até atualmente. Por exemplo, a gente vai numa igreja, por exemplo, a gente vê lá aquelas construções, aqueles pilares todo enfeitados no final. Por exemplo, quando você vai lá para a areia, eu não sei se alguns de vocês já foram, mas se você for lá para a areia, você vai perceber a construção, como construíram também aquelas imagens de santo. Aquelas imagens, os santos. Porque se você for olhar também no passado assim, aonde foi que, por exemplo, Cristo nasceu? Cristo nasceu na região da Arábia, na região da Galileia. E na região da Galileia aquelas pessoas não vestiam aquelas roupas que tem nas imagens de santos. Isso vem muito do barroco, que aquelas figuras belas, isso é tudo proveniente do barroco. Mais alguma pergunta, meu amigo? Não, assim, antes de falar, assim, nós estamos aqui com o meu amigo Edvan, Felipe E Girlaine. e Robson. Tá onde? O cameraman. Ah, cameraman. Aí é o seguinte, quando vocês quiserem pesquisar mais assim, sobre o barroco, que é uma arte muito requisitada, assim, que, por exemplo, você vê uma foto de santos, por exemplo, de santo, de uma imagem, por exemplo, uma imagem grega, aquelas imagens da Roma Antiga. Isso é tudo barroco, que foi herdado para o Brasil. São muitas coisas. E que se for falar aqui vai ser vídeos e vídeos.